Palavra de Deus que está registrado lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 25. Irmãos, uma bênção. A palavra de Deus diz assim: todo atleta em tudo se domina. Eles o fazem para alcançar uma coroa que é corruptível, porém nós uma incorruptível. Tem uma outra versão bíblica que diz assim: sejais como os jogadores que correm de um lado para o outro em busca da coroa da vitória, e nós corremos atrás da coroa incorruptível. Hoje mesmo à noite teve um jogo de futebol onde vários torcedores torciam para ambos os times. Um time de São Paulo, que é o Corinthians, outro time é o Cruzeiro de Minas Gerais. Mas o que mais chama atenção é que todos os dois tinham o mesmo ideal: vencer a partida. E o apóstolo Paulo pega um exemplo de esporte, que não era o futebol, mas na época tinha lá tinha aquelas grandes arenas em que acontecia tantas coisas, tinha leões e tal, aquelas grandes arenas onde as pessoas iam lá torcer também ali pelos seus favoritos. Alguns até perdiam a vida em guerras na arena, onde ali havia sim um campeão. E todavia sempre houve o esporte e as disputas. Mas o apóstolo Paulo, com essa sabedoria enorme que Deus sempre deu para ele, ele pega então e usa um exemplo dentro do esporte de como é alcançar a vitória, dizendo que todo atleta em tudo se domina. Quer dizer, eles se preparam, tem toda uma preparação técnica, física, para eles alcançarem ali uma vitória. E mesmo assim não são todos que alcançam a vitória. Já parou para pensar? Não são todos. Diferente da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que todos aqueles que são servos do Senhor, eles alcançam grandes vitórias, aleluias. Então você que está aqui agora comigo nessa live, saiba que quem investe no espiritual nunca perde. Então o apóstolo Paulo usa uma imagem de jogadores, atletas, para ensinar que a vida cristã exige foco, meta, disciplina, perseverança. Assim como um jogador treina e treina muito para poder chegar ali ao seu ápice físico, nós também temos que estar nos envolvendo em Deus para que o nosso espírito esteja pronto para uma verdadeira batalha que nós estamos vivendo. A vida espiritual, tudo que nós temos hoje no mundo material passa pelo mundo espiritual, e nós precisamos estar sempre prontos para poder alcançar em Deus a nossa vitória. Amados irmãos, então nós precisamos ter uma clareza de propósito. Assim como um atleta sabe exatamente qual medalha deseja, você também precisa saber qual que é o seu alvo espiritual, emocional e profissional. Quem não sabe onde quer chegar, não tem como chegar a lugar algum. E você precisa ter como meta esse lado espiritual seu, sabe? Meta, 2026 está chegando, eu quero ser mais espiritual, eu quero santificar mais. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então olha que interessante, se você coloca como meta de projeto de vida para 2026 você melhorar na leitura bíblica, no seu jejum, no seu devocional, sempre fazer oração de manhã, de tarde, de noite, tirar um tempo para você ir à igreja, participar da Santa Ceia, não perder a Santa Ceia, encontrar uma igreja que seja uma igreja onde se prega o verdadeiro evangelho. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso deve ser uma meta para você. Disciplina, precisa ter uma disciplina para alcançar aquilo que você almeja. Então, o alicerce de toda vitória, aqueles jogadores, eles não dependem só da emoção. Não tem emoção, para falar a verdade. Tem aquilo que eles querem alcançar, mas existem hábitos de treinar. Não importa se está chovendo, se está com sol quente, se eles estão cansados, sentindo dores pelo corpo, eles se entregam totalmente a uma disciplina para eles estarem bem para essa competição. E nós muitas das vezes estamos numa competição espiritual, entre aspas, mas onde nós temos tudo para alcançar grandes vitórias, mas a gente não se entrega totalmente, a gente fica assim meio lá, meio cá, a gente está com a água até apenas ali o tornozelo. A gente tem que mergulhar mais profundo para alcançar coisas poderosas em Deus. A gente tem que mergulhar mais profundo, a gente precisa se entregar
totalmente. Amados irmãos, suporte, ninguém vence sozinho. Você precisa de um suporte, você precisa ter pessoas que estão com você. Você precisa ter uma família com você, você precisa ter líderes espirituais com você, você precisa, sabe? E mesmo que há momento você não tenha nenhum suporte, aí você deve então buscar ainda mais em Deus, para que Deus possa levantar esses suportes, essas pessoas importantes para a sua vida. Não dá para viver sozinho. Então, todo atleta tem um técnico, todo atleta tem uma equipe, tem torcida, e você precisa buscar pessoas que levantem você também. Não que drenam a sua fé, não que arrancam a sua fé, mas você tem que ter pessoas do seu lado que você possa confiar. Relacionamentos certos aceleram vitórias. Eu até entro no âmbito, por exemplo, do relacionamento entre homem e mulher. Às vezes eu já vi rapazes dizendo: não, agora eu vou melhorar na presença de Deus porque encontrou uma parceira. Existem mulheres que dizem: não, agora eu encontrei um grande parceiro, eu vou melhorar agora na presença de Deus. Não, para a gente melhorar diante de Deus, a gente não precisa ter uma pessoa para poder te carregar, porque a salvação é individual e a escolha é individual. Você precisa, então, em primeiro plano, você faz a sua escolha. A Bíblia diz que a salvação é individual. Então eu faço a minha escolha primeiramente de buscar o Senhor e de fazer a vontade do Senhor. E conforme eu vou buscando a Deus, Deus vai colocando pessoas certas também no meu caminho. E às vezes eu vejo tantas pessoas dizendo: não, eu vou tentar no errado para ver se Deus faz ficar certo. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. Tudo que começa errado, termina errado. Gente, perseverança nas tempestades. Jogadores treinam, como eu disse, na dor, no sol, na chuva, no cansaço. Grandes conquistas não são sorte. Sempre foi Deus, não são sorte. Mas você precisa de resistência espiritual, revestir-vos de toda a armadura. O que é revestir? Eu estou vestido e vou revestir. Eu vou me vestir de novo. Eu preciso me revestir em Deus, para que os resultados do ano de 2026 não seja igual a 2025. A não ser que esse 2025 tenha sido bom. Mas se tem coisa que precisa melhorar em 2026, você precisa ser drástico. Você precisa ter uma mentalidade de campeão, de campeã. A Bíblia diz que vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. São mais que vencedores. Existem os vencedores, aplausos para eles, mas existem aqueles que são de Deus, que são mais que vencedores. Por intermédio de quem? De Cristo Jesus, somente dele. Conclusão: a vida de fato é como uma grande corrida. Paulo nos lembra que não corremos em vão, mas por causa de uma recompensa que é eterna. Viva como um atleta então, só que um atleta espiritual, com paixão, disciplina, com fé. A vitória não é dos mais fortes, não. A vitória são daqueles que não desistem, que estão sempre lutando. Eu quero contar para vocês aqui uma história da vida real e muito inspiradora para a gente poder já estar fazendo a nossa oração. Olha, a história de Derek Redmond. Ele, um homem de muita coragem. Olha só essa história. Ele, nos Jogos Olímpicos de 1992, ele como corredor, ele era um corredor britânico. Ele era favorito para conquistar a medalha nos 400 metros, no meio da corrida. Sabe o que aconteceu? Seu músculo posterior da coxa se rompeu. A dor foi tão forte, mas tão forte, que ele caiu. Os médicos correram para retirá-lo da pista. Mas sabe o que o Derek fez? Ele se levantou mancando, decidido a terminar a prova, mesmo com aquele músculo tão importante ali da sua perna, da sua coxa rompido. Quando ele quase desabou novamente, um homem rompeu as barreiras de segurança, empurrou todo mundo, correu até ele. Sabe quem que era? Era o pai dele, torcedor nato de seu filho. Ele o abraçou bem forte e disse: "Você não precisa mais fazer isso, filho." E Derek respondeu: "Preciso terminar, papai." Então o pai disse: "Então vamos terminar juntos." E assim, mancando, chorando, mas firme, Derek cruzou a linha de chegada. Não ganhou nenhuma medalha, mas ele ganhou algo muito maior, que foi o respeito e a admiração de todo o mundo. E principalmente, mais uma vez ali, o apoio de seu pai. A lição é: grandeza não é nunca cair. Grandeza é se levantar com dor e continuar com propósito e terminar aquilo que Deus colocou em suas mãos. E aí eu tenho que te perguntar: o que Deus colocou nas suas mãos? Deus te confiou o quê?
preciso continuar. Tem tantas pessoas desistindo, desanimando, tem pessoas que estão abrindo mão da própria vida. Gente, existe vida ainda. Como aquela canção, existe vida aí. Tem vida aí ainda. Você ainda não conquistou tudo aquilo que Deus tem para você. Vale a pena continuar. Persista. Existem pessoas que dizem que o céu é o limite. Não, a gente pode ir além dele. Deus tem vitória para você em nome de Jesus. Amém? Mas uma boa parte depende de você. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos abençoe, que até o dia 31 de dezembro Ele faça um grande milagre na sua vida. E vamos pedir também para que 2026 seja um ano diferente, seja um ano muito abençoado para todo mundo em nome de Jesus. Mas o meu 2025 já foi muito bom. Então você vai agradecer a Deus, mas vamos pedir para 2026. Vamos pedir um tempo de glória sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Queria pedir para que todos vocês tivessem espírito de oração agora. E nós vamos estar juntos fazendo esta oração nesse momento. Amém? Grande Deus, soberano e eterno Pai, Deus da vida, pastor da nossa alma, estamos agora clamando ao Senhor, o único Deus verdadeiro, é Criador dos céus, é Criador da terra, dos mares, tudo que existe. Senhor, colocamos de fato tudo em Tuas mãos, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos ideais. Sabe, Senhor, nesses últimos dias, nós que somos do Senhor e confessamos o Teu nome como nosso Salvador, sentimos que as lutas têm sido mais severas e que as batalhas têm sido um pouco diferentes. Sentimos, Pai, uma luta interior muito maior e a nossa mente tem sido duramente atacada. E atacada sabemos nós que é pelo diabo. Mas, Senhor, o Senhor tem nos guardado. Então existe uma passagem em Efésios que diz a respeito de um tal capacete que é chamado capacete da salvação. E quando a gente clama por ajuda e pede por salvação, meu Pai, Deus, talvez simplesmente esse capacete já resolva uma boa parte dos nossos problemas, porque esse capacete vai proteger a nossa mente desses ataques constantes do inimigo, das tentativas do diabo de nos desanimar, de nos fazer desesperar e de às vezes tentar plantar em nossa mente que nós não vamos conseguir e que está tudo acabado, porque um dia nós caímos, porque um dia nós falhamos e nós não temos mais reconciliação. Deus amado, Deus santo, eu sei que o Senhor tem o melhor para todos nós. O Senhor nunca desistiu de nós, assim como aquele pai dessa história da corrida, do Derek. Meu Pai, Deus, que naquele momento o pai, ele pediu para o filho, naquele momento, dizendo para o filho que não precisava de chegar até a reta final, mas no final ele quis e o pai esteve com ele até o final. O Senhor está conosco, Pai. O Senhor está com esta senhora, com esta jovem, com este senhor, com este rapaz que está agora assistindo a gente, que está conosco nesta live. Pai, vá de encontro à vida deles. Abençoe a todos de maneira poderosa e abundante. Que a bênção, meu Pai, ó Deus, esteja agora neste momento, nesse lar, nessa casa, nessa família, percorrendo este corpo, visitando agora, meu Pai, ó Deus, a casa, o lar, a família, meu Pai, o trabalho. Meu Pai, ó Deus, quem sabe essa pessoa está terrivelmente preocupada com o amanhã. Eu te peço, Senhor, traga paz e traga, meu Pai, a resolução deste problema, porque para o Senhor não existe problema que não seja resolvível, meu Pai, solúvel. Para o Senhor existe, Pai, sempre uma solução. Para o Senhor não existe nada impossível, e a Tua resposta sempre é além daquilo que pedimos e pensamos. Então, Senhor, hoje, aqui eu quero pedir uma bênção poderosa, um milagre, sonhos realizados, projetos realizados, em nome de Jesus. Meu Pai, ó Deus, e sei que o Senhor sempre me ouve. Então hoje entregue uma dádiva, uma graça, uma bênção para esta pessoa que está comigo até agora. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que Deus possa ter abençoado a sua vida de maneira poderosa e abundante, viu? Em nome de Jesus.